Olá, corredor! Olá, corredora! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos estar reagindo a um artigo que fala sobre como o uso do seu celular, como o uso das mídias sociais pode estar atrapalhando você de correr mais rápido, você de aguentar mais tempo, tanto nas suas provas de corrida quanto no seu treinamento. Para isso, a gente vai reagir aqui, vou estar lendo essa matéria aqui com vocês, porque as mídias sociais podem estar deixando você mais lento. Novos dados exploram as ligações complexas entre seus aplicativos, fadiga mental e desempenho atlético. Esse é um ponto que eu sempre bati muito aqui nesse vídeo, neste canal, que é tudo que você faz com o seu corpo afeta a sua mente e tudo que você faz com a sua mente também afeta o seu corpo. Por isso que é uma ideia errada que você tem de tipo assim, não, eu tô treinando e só o treino vai me levar a um próximo nível. Ele vai estar melhorando o teu condicionamento de uma maneira geral. Mas se você também não mudar alguns aspectos na forma do seu pensamento, você não vai conseguir usar todo o potencial que seu corpo tem. Mas vamos lá, esse autor aqui eu gosto muito, já teve livros que eu indiquei aqui dele, Ender é um deles, mas vamos lá. Em termos de manchete, mídias sociais são ruins, não causam muita surpresa hoje em dia. Dizem que TikTok e seus semelhantes estão prejudicando a saúde mental, sufocando a criatividade, corroendo a privacidade, alimentando a desinformação, minando a segurança nacional e assim por diante. Mas todas essas questões importantes que merecem um debate cuidadoso. Mas há um risco mais específico e tangível com o qual os leitores do Sweet Science podem se preocupar. E se as mídias sociais estiverem nos tornando mais lentos? Um estudo recente publicado pelo European Journal of Sport Science por Carlos Freitas Jr., da Universidade Federal da Paraíba. Olha só que legal, pesquisadores brasileiros produzindo estudos que refletem. É que eu traduzi o artigo, mas pesquisadores brasileiros mostrando estudos que refletem na qualidade mundial. Isso é algo muito importante. Seus colegas apresentam dados sobre o que acontece quando atletas navegam em seus celulares antes dos treinos. Surpreendentemente, isso não afeta apenas aquele treino específico. Em vez disso, com o tempo, os atletas obtêm ganhos menores de desempenho. As descobertas nos dizem algo sobre as mídias sociais e também sugerem que os benefícios de um treino podem depender em parte do estado e do espírito em que você se encontra enquanto o pratica. Isso é algo muito, muito, muito verdadeiro. Por quê? Porque quando a gente vai fazer um treino, tem um estudo da prática deliberada do Anders Ericsson. É um estudo lá de 1990 que ele avaliou que as pessoas que praticavam mais, melhoram mais, né? Isso é algo simples de se entender. Se você tem mais tempo de prática, você vai melhorar. Só que não era somente o tempo de prática que importava. Era também a qualidade, a intenção, o foco com que aquela prática era feita. Porque não adianta nada você ficar, por exemplo, 3, 4 horas praticando algo e essas 4 horas não forem focadas. Você precisa ter um nível de atenção e de cognição e de foco para que de fato você consiga extrair daquilo ali a melhor forma. É por isso que não adianta você pegar um livro e ficar só lendo ele como quem não quer nada. Você passa 1 hora lendo o livro, mas você não está prestando atenção, está distraído com outra coisa. Você não vai absorver a mesma quantidade de informação do que às vezes tu passa 20 minutos focado, prestando atenção naquilo, tu consegue ter um desempenho melhor. Você provavelmente já teve isso na sua escola, na faculdade, você percebeu essas coisas e isso também funciona na hora do desempenho físico, na hora que você está treinando para melhorar uma qualidade. O que eu quero dizer com isso? Que quando você vai treinar com o foco naquele treino, com foco nos objetivos, por exemplo, num trabalho específico de velocidade, onde você está fazendo um treino de tiro, focando melhorar a sua velocidade. Se você tem o foco naquele treino, ou seja, você está conscientemente prestando atenção em como seu pé está batendo no solo, como está a sua técnica de corrida, como você está se comportando, como é que está a sua respiração, você consegue tirar muito mais aprendizado daquele treino ali quando você presta atenção nesses detalhes do que quando você simplesmente tá só lá fazendo treino, vai seguindo o que o relógio está mandando e não presta tanta atenção assim. É claro que a parte física está sendo estimulada, mas esse foco e essa atenção é algo muito
positivo e é algo muito válido para melhorar a qualidade. Tem um caso muito legal, quando eu fiz estágio no Pinheiros em 2019, no clube de atletismo. Pinheiros é o maior clube de atletismo da América Latina. Teve uma hora que a gente estava lá e a gente chegou para acompanhar o pessoal do treino, e aí chegou um dos atletas ali, não era todos os atletas de corrida, era um atleta do salto em altura na época, e aí o treinador mandou ele sair da pista. Ele chegou assim, mas ele não estava tão focado na tarefa. Ele não estava tão... Ele não estava no treino. E aí o treinador mandou ele sair e voltar de novo. Passar pelo portão de novo e voltar, porque ele falou que precisava que ele estivesse ali de fato para treinar, porque era importante ter aquele foco. Então, só essa mudança de ambiente, ele fez com que o atleta saísse do clube e voltasse de novo para que ele chegasse com uma postura diferente. Então, esta questão de o nosso estado de espírito importa muito. Mas seguimos aqui com a reportagem. Os problemas com as mídias sociais. Diversos estudos ao longo dos anos examinaram o uso de mídias sociais por atletas. O mais famoso deles, em 2019, pesquisadores da Universidade Stony Brook descobriram uma associação entre tweets noturnos, como eram chamados na época, e o desempenho no jogo no dia seguinte em jogadores da NBA. Se os jogadores tuitassem após as 23 horas, tendiam a marcar menos pontos, pegar menos rebotes e arremessar com menos precisão no dia seguinte. Olha só que loucura isso aqui. E aí você pode argumentar, com razão, que o problema aqui é a privação de sono e não as mídias sociais. Mas outros estudos encontram ligações diretas entre o uso de aplicativos como TikTok e os padrões de sono em atletas jovens, sugerindo que a raiz do problema são os aplicativos. Pesquisadores também relacionaram o uso de mídias sociais ao bem-estar mental e até mesmo transtornos alimentares em atletas, ambos os quais impactam o desempenho. Esses impactos indiretos nem sempre são claros. O estudo sobre o TikTok prejudicar o sono também descobriu que o uso do Instagram estava associado a uma maior calma, por exemplo. Mas há também uma preocupação mais imediata. Os aplicativos de mídia social deixam você mentalmente fadigado, o que, por sua vez, compromete diretamente sua resistência e capacidade de tomada de decisão. Isso é algo muito claro. A primeira vez que eu ouvir falar disso foi o Tim Noakes, que ele escreveu a Bíblia da Corrida. Eu não estou no meu escritório natural, no teu escritório aqui da minha assessoria de corrida. Inclusive, se tu quer fazer parte da minha assessoria de corrida e ter a minha orientação pessoal para que você melhore a sua performance, é só tu clicar no primeiro link da descrição, que aí tu vai abrir e vai poder conhecer mais os planos, como é que funciona e tudo mais. Mas a primeira vez que eu li isso foi lá, onde diz que quando você estiver se preparando para uma prova de corrida, você deve acumular energia criativa. Ele citou esses termos. E o que quer dizer acumular energia criativa? Você deve evitar tarefas cognitivamente exigentes antes de uma prova. E aí tu pensa assim, caraca, por quê? Porque você estar conscientemente pensando em alguma coisa, digamos, pegou para ler a Metafísica de Kant, tu vai exigir uma energia mental para tu tentar entender aquilo ali e estar imerso naquele mundo. Por buscar isso, o que vai acontecer? Você vai gastar essa energia mental e vai ficar fadigado. Por quê? Porque a gente cansa mentalmente e o corpo cansa fisicamente. Assim como quando seu corpo está cansado, muito cansado fisicamente, você também não consegue se concentrar mentalmente. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente é uma coisa só. Você não é mente e você não é só corpo, você é mente e corpo juntos. Inclusive, isso também é falado na Educação da Vontade, no livro Educação da Vontade, do Julius Payet, onde ele diz que se você quer ser um trabalhador intelectual, ou seja, um pensador, alguém que se dedica aos estudos, você não pode fazer exercícios extremamente exigentes. Você deve sim fazer exercícios, mas se for extremamente exigentes, eles vão tirar a tua capacidade de se concentrar. Então, olha só que legal isso. Você precisa fazer isso? Não, mas é importante que você saiba e tenha consciência disso, porque de repente, se você vai fazer uma prova, talvez seja mais interessante você não fazer algo tão desgastante. Assim como se você estiver estudando para alguma coisa, você talvez não queira fazer um treino longo e estudar logo na sequência. Então, é importante que você saiba disso. O debate sobre a fadiga mental. Continuamos aqui no artigo. O estudo que deu início à discussão moderna sobre fadiga mental no esporte foi um experimento de 2009 de um pesquisador chamado Samuel Marcora. Eu vou trazer, inclusive, só falando sobre isso num próximo vídeo. Não sei se o próximo, mas um dos próximos será falando sobre isso. Ele demonstrou que 90 minutos realizando uma tarefa cognitivamente desafiadora no computador reduziram a resistência ao ciclismo em cerca de 15% em comparação com 90 minutos assistindo a um documentário. Essa informação é muito importante porque talvez você está gastando muito dinheiro comprando coisas que
mexe em menos do que... mexe em 1, 2, 3% no seu desempenho, e isso aqui, depende, os seus hábitos que você tem antes de uma corrida ou antes de um treino estão prejudicando muito mais o seu treinamento, prejudicando muito mais o seu desempenho do que você simplesmente comprar algo novo, beleza? Mais estudos se seguiram, cada um investigando diferentes tipos de fadiga mental e seus efeitos em diferentes tipos de desempenho atlético. Muitos deles ecoaram os estudos originais de Marcora, mas nem todos. Uma das grandes questões não resolvidas é até que ponto as descobertas se aplicam à vida real. Se você precisar fazer uma prova ou seus impostos logo antes de correr uma maratona, isso provavelmente é uma má notícia, como eu disse. Mas e quantas atividades normais que realizamos diariamente, como navegar pelos aplicativos de mídia social em seus celulares, eles induzem a fadiga mental suficiente para afetar o desempenho? Então, em 2021, um estudo sobre natação descobriu que 30 minutos de uso de mídias sociais prejudicaram o tempo dos atletas em provas de 100 e 200 metros livres, mas não em provas de 50 metros. Outro estudo descobriu que boxeadores tomaram decisões piores após usar as mídias sociais, mas que seu desempenho nos saltos não foi afetado. Um outro estudo não encontrou efeito do uso das mídias sociais no desempenho no treinamento de força. Esses resultados são consistentes com o padrão geral de pesquisa sobre fadiga mental e estressores relacionados, como a privação de sono. Com motivação suficiente, você ainda pode exercer força máxima, mas a sua tomada de decisão e resistência podem ser comprometidos. Em resumo, quando tu precisar fazer um único esforço máximo, se tu estiver motivado, isso é muito válido. Não esses usos de mídias sociais ou esse teste cognitivo anterior, eles não vão ser tão afetados assim porque você sabe no seu íntimo que só precisa fazer um esforço. Agora, o treinamento de corrida ou uma prova de corrida são esforços contínuos que você precisa estar fazendo e continuamente você precisa estar tomando decisões sobre o que fazer. Eu vou acelerar, eu vou diminuir, eu vou manter o ritmo. Agora, nessa subida, o que eu faço? Eu mudo minha mecânica de corrida, minha respiração, pego essa água ou não pego? Então, essas várias decisões que você vai tomando ao longo da prova vão fadigando o seu córtex pré-frontal, porque ele tem uma capacidade limitada de tomar decisões. Inclusive, esse é um tema que, se você quiser se aprofundar mais ou quiser que eu fale sobre isso, é a fadiga decisória. Existe esse termo já que é, quanto mais decisões você toma ao longo do tempo, pior vai ficando a qualidade das suas decisões. Então, por isso que de manhã, muitas vezes, você faz um treino melhor, porque você está menos fadigado mentalmente. Então, você consegue conscientemente tomar melhores decisões e entrar no processo de treinamento e melhorar o seu desempenho. Você consegue sustentar um ritmo mais forte. Já muitas vezes, quando a gente treina à noite, a gente está mais cansado fisicamente e também mentalmente. E às vezes o nosso desempenho é pior porque simplesmente a gente não está disposto a sofrer. É igual para pedir uma pizza, né? Todo mundo pede a pizza de noite. É difícil tu acordar de manhã, 6 horas da manhã, vou comer uma pizza. Não, tu pede a pizza à noite porque tu já está cansado das várias decisões do dia e é mais fácil que tu tome uma decisão ruim ou uma decisão pior por conta desse cansaço mental. Beleza? Então, mais um ponto para que você se atente também na hora que você for fazer seus treinos e muitas vezes entenda por que talvez aquele treino não saiu com o melhor desempenho possível, beleza? O que os novos dados mostram? O novo estudo de Freitas Júnior analisa jogadores de vôlei testando seu desempenho de salto e eficiência em ataque, uma medida de força e precisão que consegue rebater a bola em uma sequência de ataques. O diferencial do estudo é que ele analisou os efeitos a longo prazo e não só os imediatos. 14 atletas passaram meia hora antes do treino usando Facebook, WhatsApp e Instagram em seus celulares ou assistindo a documentários sobre a história das Olimpíadas. Após 3 semanas, seu desempenho foi avaliado e em seguida eles trocaram de grupo e repetiram o processo por mais 3 semanas. É claro que aqui esse estudo são 14 atletas. 14 atletas é poucos atletas para a gente ter uma validade muito grande, mas já é um primeiro indício do que pode estar acontecendo. Ao final do período de 3 semanas, o desempenho nos saltos não foi afetado em nenhuma das condições, mas a eficiência do ataque dos atletas piorou após as 3 semanas de uso das mídias sociais. A diferença foi estatisticamente significativa, mas, para ser honesto, os dados não são muito convincentes. Para começar, aqui ele mostra um gráfico sobre a fadiga mental e aqui a gente pode ver quem teve acertos em relação ao uso do documentário e aqui a questão do uso de mídias sociais.
Ao assistir documentário, aumentou a percepção subjetiva de fadiga mental em quase todos os indivíduos. O uso das mídias sociais aumentou ainda mais. Então, tanto assistir o documentário quanto usar as mídias sociais aumentou essa fadiga. Mas quem usou as mídias sociais aumentou ainda mais essa questão da fadiga. O uso das mídias sociais aumentou novamente, beleza? Podemos afirmar com segurança que o uso das mídias sociais aumenta a fadiga mental em comparação com relaxar com um médico ou assistir a um documentário. O que isso quer dizer? Por que as mídias sociais acabam cansando tanto? Porque tu tem uma constante troca de atenção. Lembra aquela questão da fadiga decisória que eu falei? Porque tu tá usando as mídias sociais, tu é bombardeado por várias coisas em diferentes níveis. Então, do nada, tu tá vendo uma coisa do teu amigo, aí tu passa, tu tá vendo um negócio de informação financeira, aí tu passa, aí tu vê um negócio de corrida, aí tu passa, tu viu uma moça dançando, um moço dançando, aí tu passa, vê um casal fazendo uma brincadeira, aí tu passa, tem um vídeo do Faustão na tua timeline, aí tu passa, tu vê um vídeo de futebol, e tudo isso em 30 segundos. Você teve essa série de informações em 30 segundos, seu cérebro foi sobrecarregado cognitivamente porque foi um excesso muito grande de informações. E por que isso é importante? Eu não vou lembrar agora a fonte disso, mas fala que a quantidade de informações que a gente consome em um único dia no mundo atual, se eu não me engano, equivale a toda a informação que uma pessoa na Idade Média consumiria ao longo de toda a vida. Então, o nosso cérebro ele tem uma capacidade finita de filtrar as informações e de armazenar essas informações. Então, colocar esse excesso de informações antes de fazer um treino pode estar prejudicando o seu resultado. Beleza? Aqui teve um dado sobre a eficiência do ataque, medido em unidades arbitrárias, onde o número maior é melhor. Então, eles avaliaram todos os atletas e alguns atletas apresentaram melhoras muito grandes e alguns atletas pioraram. Tanto o uso do documentário, mesmo sem o uso do documentário. Desta vez, os dados individuais estão por toda parte, olha aí. A análise estatística nos diz que, em média, o grupo de mídia social piorou, enquanto que o grupo de documentário melhorou. Esse efeito médio pode ou não ser real, somente estudos maiores e mais aprofundados podem confirmar se é. Com base no conjunto de pesquisas anteriores, eu diria que provavelmente é real, o autor, né? Eu também diria que sim. Mas o padrão é tão inconsistente em um nível individual que eu hesitaria em usá-lo como base para conselhos e atletas. Beleza? Então, cada um, você pode ser que você veja o seu celular e você melhore no seu treino. Eu acho isso mais difícil de acontecer, tá bom? Falo por experiência própria também. Alguns atletas melhoraram após o uso de mídia social. Isso pode ser um acaso ou pode indicar que eles têm um relacionamento mais saudável com seus aplicativos, de modo que um pouco de tempo no telefone antes do treino os deixa em um estado de espírito melhor. E isso talvez tenha muito a ver como tu usa as mídias sociais. De repente tu viu o treino de alguém na mídia social e este treino pode estar te motivando a treinar, ou tu pode se comparar com essa pessoa, e por se comparar com essa pessoa, tu tem uma série de sentimentos ruins, e esses sentimentos ruins vão afetar o teu desempenho no treino. Então, ó, no fim das contas, a narrativa não é tão organizada quanto gostaríamos. Não é que as mídias sociais sejam uniformemente ruins, que deixem você mentalmente fadigado e automaticamente roubem seus ganhos no treino. Ainda assim, há uma mensagem valiosa aqui. As coisas que fazemos, mídias sociais, sim, mas também socializar no mundo real, ler um livro, ouvir música, trabalhar, nos deslocar, sonhar, acordar e assim por diante, afeta o nosso estado mental e nossa prontidão para o desempenho. Todos nós reagimos a essas coisas de maneira diferente. Então não existe uma lista universal de coisas que devemos ou não fazer. Embora tenham práticas que, se você seguir, a tendência é que você seja melhor. Vale a pena descobrir o que te coloca no estado mental certo e te deixa mentalmente energizado, para que você possa replicar quando for preciso. Então é exatamente isso que eu quis te ensinar neste vídeo, reagindo a essa reportagem contigo, que é: tu tem que prestar atenção nas coisas que cercam a sua vida. Porque se você ficar sempre mexendo no celular e você vai treinar e viu que o desempenho não foi tão bom, isso pode estar piorando. Eu sei por mim, quando eu vou para academia, por exemplo, fazer meu fortalecimento, eu não gosto muito de fazer o fortalecimento, eu sempre falo isso, mas eu faço porque me deixa melhor na corrida e é extremamente importante. Mas se eu vou e fico mexendo com o celular, meu fortalecimento demora muito mais. Porque às vezes eu fico mexendo no meio do treino
e aí passa o meu tempo de descanso, e às vezes passou 1 minuto do meu tempo de descanso, e eu vou ficar mais tempo fazendo fortalecimento. Então, às vezes eu já vou, só levo o celular, mas deixo ele guardado para quê? Para que eu consiga concentrar no treinamento e fazer aquilo que eu preciso fazer, beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta também se esse estilo de vídeo, se tu chegou até aqui, obviamente tu gosta muito de me escutar falando. Se tu gostou desse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários também que eu posso trazer mais reações sobre artigos aí pra você, beleza? Um forte abraço e valeu, até a próxima!